Irmãos, senhoras, senhores, jovens, meninos e meninas, boa noite. Que Jesus possa nos abençoar, aos nossos irmãos e irmãs da Rádio Web, também um prazer estarmos juntos. Bem, você pode fazer a troca, Welber, por gentileza? Te agradeço. Obrigado. Gosto muito quando a casa propõe para a gente estudo de livros, e livros que tenham, sobretudo, uma harmonia, uma complementariedade com a doutrina espírita. Digo com a doutrina espírita porque, às vezes, infelizmente, algumas obras, e aqui não vai nenhuma crítica pejorativa, destrutiva, mas algumas obras, mesmo se colocando na posição de obras espíritas, às vezes estão longe, de fato, de serem espíritas. No geral, a maioria de nós, comum, a gente atribui a ideia espírita ou a ideia espiritismo a todo e qualquer fenômeno mediúnico, por exemplo. É por esse motivo, então, que alguns irmãos nossos, sem nenhuma maldade, naturalmente, sem nenhuma intencionalidade, vão dizer assim: sou espírita. Aí você pergunta: frequenta onde? Ah, eu frequento o terreiro tal. Então, não é uma casa espírita, é uma casa espiritualista, que pode ser uma casa nobre, de Umbanda, pode ser uma casa nobilíssima, de Candomblé, e respeitável, claro, mas possui caminhos doutrinários, ideias que divergem. Isso é importante também pensar. Da mesma forma também, algumas obras vão falar de situações ou ideias, melhor dizendo, que vão de encontro àquilo que é ou que são os princípios doutrinários. Por exemplo, a perspectiva da reencarnação, da imortalidade, ou quando se fala em comunicabilidade ou mediunidade, a gente verifica às vezes que algumas obras elas trazem algumas coisas conflituosas, onde alguns espíritos, por exemplo, questionam a postura do ser humano, num sentido mais pejorativo, e aí vocês pensam que como se fossem encarnados como nós, no sentido da menor partícula da nossa posição, de fazer crítica às casas espíritas, às pessoas. Vejam, os bons amigos com a elevação espiritual outra não fazem isso, porque a proposta é justamente trabalhar em nome do amor. Gosto muito, então, como eu disse, quando a casa ela indica obras que são roteiros, como propõe o tema do mês, Roteiros e Rumos do Amor, como essa obra da noite de hoje, que é Garimpo de Amor. Então ela vai tratar do amor de uma maneira muito bacana. Não me lembro agora se são 30 capítulos, falha a memória, mas Joana, nessa obra, ela traz uma linguagem mais simples em relação a outras tantas obras dela, por exemplo. Então ela traz amor e apego, as lições do amor, na verdade, né? E a lição de hoje, por exemplo, é amor e conflitos. E ela inicia justamente dizendo assim, ó: quem racionaliza demais o amor e dispara as aspirações como flechas para que o alcancem, perde-lhe o contato, o benefício que o mesmo exterioriza. Olha que coisa, vamos devagarzinho. Quem racionaliza o amor demais? Será que eu amar? Eu não vou mais amar não, porque eu já tive tanta coisa, amei fulano, fui traído, amei fulano, não foi legal. Filho criado, trabalho dobrado. Quanto mais a gente ama, parece que eles não reconhecem. Olha, tem um pai para 100 filhos, mas não tem 100 filhos para uma mãe. É um equívoco dizer isso. A gente respeita esse pensamento, porque isso foge, inclusive, do princípio do amor, o princípio da reencarnação. Hoje eu estou pai, ontem eu estava mãe, amanhã estarei avó, porque a gente reencarna em identidade diferenciada, com experiência diferenciada. Então, não existe, pai tem vários, mãe só tem uma, não. Na existência, biologicamente, pai e mãe só existe um mesmo. Agora, na relação do amor, da criação, do contato, a gente pode ter vários, ou às vezes eu tenho um pai biológico que ele não me deu o que deveria, mas eu tive um tio, um irmão mais velho, um padrasto, que foi muito bacana e que me ofereceu amor. Daí ele, então, acabou, de uma certa forma, emprestando essa masculinidade dele, a paternidade dele. Masculinidade aqui não tem nada a ver com orientação sexual. Tem a ver apenas
com o princípio psíquico do ser humano, do ser espiritual, que encontra-se encarnado na masculinidade. Isso também é preciso a gente destacar e chamar a atenção. Então, nesse sentido, a gente começa a compreender quando o Júnior diz assim, ó, não, quem pensa demais no amor, será, aí vem o ditado popular, quem muito escolhe, né? E a gente acaba ficando sem nada. Então, às vezes, a gente fica muito seletivo, e essa seleção que a gente faz vem de variadas questões, que são em função de conflitos que existem em nós. Joana está nos dizendo isso, e ela vai dizer isso no resto do capítulo. Dispara as aspirações como flechas para que o alcance. Então é como, sabe, aquela pessoa, de novo, do popular, aquela pessoa que atira para todo lado. Então ela vai jogando flecha para ver se consegue alguma coisa. Ela não percebe. Ela pode ter um complexo de Dom Juan, por exemplo. Então ela sempre está buscando pessoas e não encontra ninguém. Porque ela também ainda não fez a principal alvo, que é a si mesmo. Buscar primeiro o amor em si, compreender. Mas nesse sentido, ela vai dizer de novo, ó, quem dispara essas flechas para que alcance, perde-lhe o contato. Perde contato com o quê? Com o verdadeiro amor. Com o amor e com os benefícios que o amor exterioriza. E o amor nos dá muitos benefícios que não são esses outros os quais nós imediatamente pensamos. Às vezes a gente confunde o amor. Na linguagem, mais uma vez, do poeta popular, a gente vai ouvir então aquela canção que alguns gostam. Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre seu. Isso não é amor. A pessoa está fazendo sexo com outra pessoa, porque amor não se faz. Se faz sexo com amor e se faz sexo sem amor. É importante perceber isso. Então há uma diferença muito gritante nessa perspectiva. E isto vale, e na casa espírita, precisamos começar a ampliar a reflexão para todo tipo de relacionamento. Relacionamento, no caso aí desse, na perspectiva do afeto mais íntimo, heterossexual, homem-mulher, mulher-homem, homoafetivo, mulher-mulher, homem-homem. É claro que precisamos pensar dessa forma. É claro que precisamos ampliar essas reflexões, porque se criam estereótipos, estigmas em cima, por exemplo, das pessoas homoafetivas femininas ou masculinas, como se fossem elas, por exemplo, pessoas promíscuas. E são algumas, mas não por terem homoafetivas. Porque da mesma forma temos várias pessoas que são heterossexuais, homem, mulher, mulher, homem, que são também extremamente promíscuas. E às vezes hipócritas. Porque são casados, têm namoradas, têm namorados e ficam atirando flechas para todos os lados também. Percebe? Então, essa perspectiva é importante ampliar. Por que quando seja a pessoa heterossexual, seja a pessoa homoafetiva, ela fica atirando flechas para todos os lados? Por que ela não se encontra? Porque nela existem conflitos. Existem conflitos. Então, nessa perspectiva, a Joana começa a ampliar e aí ela vai chamar para a gente alguma atenção. Não poucas vezes, os conflitos de inferioridade, de narcisismo, de superioridade, 3 conflitos, fecham o indivíduo no seu círculo esmagador, impedindo de expandir-se, de tornar-se receptivo ao amor. E aí, 3 conflitos de inferioridade, narcisismo e superioridade. Conflito de narcisismo, acredito que a maioria de nós sabemos o que é, né? Então, isso vem, por exemplo, daquela origem grega, que existia um sujeito que era muito bonito e que ele começou a se contemplar através do reflexo do lago. E ele ficou achando, então, Caetano faz uma música, né? Assim, é que Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Então, não parece com você, que não tem uma semelhança com você, que não é igual a você? Não presta, não serve. É por isso que ele vai dizer, é que Narciso acha feio o que não é espelho. Aquilo que não reflete. Que curioso isso, pensar. Esse é um complexo de narcisismo que nós temos, que tem a ver muito com a vaidade, com o orgulho, mas também está embutido outras complexidades de complexo. Nesse sentido, a gente chama atenção aqui mais outros 2, inferioridade e superioridade. Às vezes a gente pensa que o complexo de inferioridade, por exemplo, são aquelas pessoas que têm baixa estima. Ninguém me ama, ninguém me quer. Essa é uma matiz, é uma demanda do complexo de inferioridade. A gente vai encontrar o complexo de inferioridade muito em destaque, e quem não conhece a área, desconhece a ideia, que é as pessoas que são arrogantes.
As pessoas que tentam mostrar, sabe, superioridade através de um conhecimento, através do dinheiro, através da força física, através de uma beleza. Então, essas pessoas sofreram complexos, os outros se sentem inferior, mas elas não conseguem, às vezes, perceber nem reconhecer. E mesmo quando, às vezes, reconhecem e percebem, elas então escamoteiam, passam um verniz, passam uma tinta diferente. Daí, então, a forma que ela tem de mostrar que é superior é esmagando, pisando, falando alto, jogando duro. Você sabe com quem você está falando? Quem é você para falar de mim? Você não está à minha altura. Aí ela vai dizer que esses complexos vai fazer com que a gente se afaste, porque eles são esmagadores de nós mesmos e se afastem de nós. Eu dou uma pausa aqui agora e volto a esse ponto daqui a pouco. Em uma outra obra, Estudos Espíritas, no início do capítulo, ela vai contar que existe um cidadão que era um grande mestre na época de Jesus e Léo, e que naquele momento um jovem vem, se apresenta para ele e pergunta para ele, me diz, para que serve a Bíblia? Antes que eu quede em um pé só. Quedar em um pé só, é como se estivesse nessa posição, de um pé para o outro. Então ele pediu ao mestre que dissesse para que serviria a Bíblia em apenas um átimo de segundo. Então o mestre disse, toma a posição. Ele tomei, ele fez, pronto, pode quedar. Quando ele quedou, ele fez, ama. Como assim? Ama? Ele fez, ela só serve para isso. O resto mais é floreio para que a gente possa compreender situações. O mais importante é amar. Voltando à segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento, uma passagem de Jesus, há um momento que Jesus ele é tentado pelo sujeito que tinha má intenção com ele. Um sujeito ainda muito rude, que tinha a intenção de colocar ele em situação delicada. E pergunta para ele, Senhor, qual o maior mandamento? E ele pergunta, o que está escrito na lei? Aí ele fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele fez, eis aí o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se Jesus tivesse dito qualquer coisa contrária a isso, essa lei era tão... Porque a existência da religião com o poder político estavam tão juntas que faziam com que se matasse Jesus, Barrabás e tantas outras pessoas. Política e religião não devem andar junto, política partidária, porque senão acontece o que está acontecendo agora. Percebe? Então, nessa perspectiva, olha o que aconteceu. Jesus disse, esse é o maior mandamento. É o primeiro dele. Mas, se fosse baiano, Jesus dizia assim, vou lhe dar a voz, vou lhe dar um papo reto. Junte a esse um que se assemelha, que tem uma similitude. Se assemelhar, tem uma similitude, não quer dizer que é igual. Isso é importante destacar. Então ele disse, junte-se a esse um que se assemelha a este. Qual que é? Ama o teu próximo como a si mesmo. Eis o segundo mandamento. E aí o sujeito pergunta para ele assim, mas quem é meu próximo? E aí é que Jesus vai contar a história do samaritano. Mas a gente dá uma pausa aqui. Joana pega essa expressão, quando Jesus fala com esse doutor, que diz, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a si mesmo, replica Jesus, ela vai dizer assim, nós ainda não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Não amamos a Deus. Porque se amássemos a Deus, teríamos fé, por exemplo, que esse momento o qual nós estamos passando, ele é passageiro. Não estaria apenas como um raciocínio, como uma lógica, como uma expectativa, mas sim como uma certeza. Não estaria como uma crença, porque crença é uma coisa curiosa. Talvez dentre nós aqui presentes encarnados, maioria esmagadora, não nascemos, não reencarnamos espíritas. Fomos alguns ateus, outros católicos, outros evangélicos, outros umbandistas, outros candomblecistas, outros não sabiam para onde ia, e hoje sim, nos encontramos espíritas. Então a crença ela pode mudar, é diferente. Por isso, quando alguém pergunta, você crê no espiritismo? Eu digo, não, eu não creio. As pessoas dizem, você não crê? Eu digo, não, eu tenho certeza. Porque ter certeza não tem mudança, não tem transformação. É e pronto. Então, Joana vai dizer assim, nós não conseguimos ainda amar a Deus sobre todas as coisas, porque nossa fé é pouca, é pequena, é frágil. Quem de nós, por exemplo, nós não nos reconhecemos como espíritos imortais,
Quem de nós, por exemplo, temos um filho de 2 meses, de 3 meses, recém-nascido de dias, que está com um problema de saúde qualquer, ali detectado no momento do parto, e diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Se for dele ficar, que ele permaneça. Com saúde, melhor. Se for sem saúde, que eu possa ter coragem de ficar com ele, mesmo com a saúde debilitada. Olha, muitos, por exemplo, que têm filhos com síndrome de Down e tantas outras, ou eu não diria muitos porque eu não fiz uma pesquisa, mas eu diria assim, certamente alguns, quando descobrem que seus filhos são portadores do Down, perguntam-se: Senhor, por que eu? Alguns não aceitam, rejeitam. Às vezes a mãe aceita mais do que a figura do pai. Que coisa, ela tem que se virar para dar conta daquele processo. Isso é porque não conhece a realidade espiritual, o motivo, a relação. Mas voltando àquela ideia então inicial do, veja, quem vai dizer, Senhor, seja feita a tua vontade? A gente pode ir para um oposto na relação da idade. A gente às vezes tem um pai, um sogro, uma sogra, uma mãe, alguém querido, um ente querido já muito avançado na idade. E aí você encontra com a pessoa, você está triste. O que foi? Perdi meu pai. Nossa, meu sentimento. Difícil esse momento. Mas a pessoa é curiosa. Mas quantos anos mesmo tinha seu pai? 99 anos. Ia fazer 100 agora. Poxa, estava tão durinho. Aí a pessoa pensa assim, mas meu Deus, a criatura viveu 100 anos praticamente. Queria o quê? Que ficasse para a semente? Como a gente costuma brincar, você não pode dizer, tem que respeitar naturalmente o sentimento do outro. Mas veja, é preciso compreender que quando a gente reencarna, sempre tem o início e o fim. E esse fim pode ser com 90 anos, mas esse fim pode ser com 2 meses, com 20 anos. Mas nossa, tão jovem, Gleidson, desencarnou, 22 anos, na flor da idade. Mas o que é a flor da idade? Por ignorância nós dizemos isso, por desconhecer a nossa realidade espiritual. Então Joana diz assim, por esse motivo nós não amamos a Deus, nós não colocamos a nossa vida a Deus literalmente, como aquela velha metáfora que tem também na primeira parte da Bíblia, quando naquele momento Abraão pega o seu filho Isaque para fazer o quê? Um sacrifício. E conforme então o relato bíblico, Deus vai dizer, Isaque, és um homem de fé, guarda a tua espada, não precisa sacrificar mais o teu filho. E as pessoas acreditam nisso. Na verdade, aquela ideia simboliza um momento que a gente evoluiu no planeta, porque até aquele momento existiam sacrifícios humanos em nome de Deus. Não só dos deuses infernais, mas do próprio Deus Supremo, amor. Acreditava-se que para se apaziguar, porque Deus estava zangado, triste, irado, sacrificava-se uma vida humana para poder Deus ficar tranquilo. Então ali é uma linha demarcadora de evolução, para dizer, não mais vai haver sacrifícios humanos. Ponto. Então Joana diz, nós não amamos a Deus. Aí ela prossegue e diz assim, na impossibilidade ainda, por enquanto, de amarmos a Deus sobre todas as coisas, coloque em prática o segundo mandamento. E qual é o segundo mandamento mais importante? Amar ao próximo. E qual é a ideia então? O que é que a gente tem que fazer? Amar o quê? Vocês ouviram o que ele disse? Ele primeiro disse amar e ele ia dizer amar ao próximo. Mas como ele já está aqui, ó, careca, de cabelos brancos, de ouvir palestra e nos grupos de estudo, ele pelo menos sabe isso racionalmente. Não sei se isso no sentimento é verdadeiro. Ele disse assim, amar. Amar a si mesmo para depois amar o próximo. Porque a frase é essa, ama o teu próximo como a si mesmo. Eu não posso amar o outro, pode ser meu filho, meu marido, minha esposa, minha mãe, minha avó, qualquer pessoa, sem antes, porém, amor próprio. Não existe essa condição. Não existe essa possibilidade. Não existe. Espíritos elevados que conseguem doar-se em relação ao outro, é diferente. Eles já passaram por esse processo, já se amam profundamente, já compreendem a sua natureza, a sua realidade espiritual e sabem que vieram para uma função, para uma missão desempenhar. Então, pela humanidade, pelo grupo social, etc e tal. É Madre Teresa de Calcutá, é Mahatma Gandhi, é Siddhartha Gautama, é o próprio Jesus, é o Papa, é Dalai Lama, é Chico Xavier, é Irmã Dulce. É diferente. E mesmo entre esses, existe graus de evolução que diferenciam um do outro na relação. Então, Joana vai dizer, ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele aqui muito sincero e assim, não.
Isso eu tenho apenas cognitivamente, racionalmente. Quem racionaliza muito o amor, perde as benesses do amor. Como é que eu vou me dedicar? Quanto mais a gente ama, respeita as pessoas não respeitam. Não, eu sou espírito, mas não sou bobo, não. Se me disser isso, eu digo, não sou santo ainda. A gente ainda diz assim. É um equívoco nosso. Fazemos isso por ignorância. Mas não agora, nesse momento, nós outros que aqui nos encontramos, por total ignorância. Porque já temos um conhecimento. Ainda que na linha do racional. Então ela chama atenção que eu preciso primeiro ter um amor próprio para que eu possa amar o outro. Vamos falar sobre ele. Então, assim, não. Então, nessa perspectiva, quando ela disse, olha, ama o teu próximo como a si mesmo. O que significa dizer, o que vale dizer nos dias de hoje, com o avanço das ciências, sobretudo da ciência do comportamento humano, que significa primeiro se conhecer. Conhecer na sua intimidade, para identificar, por exemplo, os complexos. Aí eu posso dizer agora assim, mesmo sem fazer pesquisa, grande maioria esmagadora de nós somos seres complexados. Somos complexados. Em geral, a gente sempre acusa o outro. Você é... Quando eu era criança, eu escutava isso. A minha casa era uma casa que meus pais se casaram muito jovens, e meu pai tinha 20 anos quando eu nasci, minha mãe tinha 16, só para vocês terem uma ideia. E os meus pais são, muito bem isso, graças a Deus, de origem interiorana. Uma é de São Felipe e outra é de Gandu. Então, naturalmente, a parentada toda, quando vinha para a capital, para fazer exame, para isso, para aquilo outro, ia lá para casa. E algumas tias minhas moraram lá em casa por um período, quando vinham para Salvador até se organizarem a vida, ou trabalhar, ou estudar, ou ensino médio, ou faculdade, até as coisas tomar o seu rumo, como a gente diria. Então, tinha momento que lá em casa parecia uma pensão, que eu tinha algumas vezes. E aí, às vezes, eu via também alguns conflitos, né? E uma tia assim, sua complexada, toda complexa. Isso parecia um palavrão. Sabe como é que é? É que nem hoje assim, vai, seu esquerdopata. As pessoas dizem assim para poder machucar o outro, né? Vá, seu extrema-direita. Parece que extrema-direita e esquerdopata é um palavrão, né? Que coisa isso, curioso. Aí é que nem também algumas... Vai, seu gay, como se gay fosse um palavrão. Pô, é melhor ser gay, por exemplo, do que ser, por exemplo... Melhor não. É digno ser gay do que, por exemplo, ser desonesto. Percebe como a gente inverte e não compreende as coisas? É interessante isso. E para nós outros, mas no âmbito do macho, dessa questão do ser homem, é difícil às vezes pensar assim. Até quando a pessoa está falando na paz assim, que é isso? Tem pai que diz absurda, prefiro meu filho morto. Olha que loucura. E às vezes é espírita, e a pessoa diz isso. Não compreendeu ainda a doutrina espírita. Não entendeu. Percebe? Isso é importante refletir, porque isso está no âmbito do amor e desse autoconhecimento. Então nós somos seres de conflito, geramos conflito. Joana vai dizer que os pais não permitem que nós sejamos crianças. Quando eu li essa primeira parte da frase, eu fiquei pensando, o que seria não deixar ser criança? É aquilo que a gente aprende, que é, criança foi feito para brincar, ser feliz. Assim, você não tem nenhum problema, vai brincar, vai ser feliz. E hoje nós sabemos que crianças passam por depressão. Mas ela não começou a ter depressão agora. Sempre teve. Só que agora que a gente começou a compreender, a entender por certos comportamentos. O índice de suicídio entre crianças tem aumentado e muito. O Japão, uma contradição curiosa. A educação tão desejada, modelo para o mundo, inclusive, mas o número de crianças que cometem suicídio no Japão é muito grande. Sabem por quê? Porque a criança, desde a primeira infância, na educação infantil, na escola, já imprime nela uma coisa importante, que é o ser cidadão. Mas imprime, como se diz aqui na Bíblia, com tanta força, que quando ela não consegue exercer a função de acordo com o que foi colocado como modelo, ela fica deprimida. E lá tem um valor, né? As pessoas cometem, então, o suicídio quando cometem alguma coisa muito terrível. Quando machucou a sociedade, quando machucou alguma pessoa. Isso faz parte da cultura japonesa, que pouco a pouco está se desfazendo.
Francisco teve agora no Japão e eu achei uma coisa curiosa. Quantas feiras que estavam lá, japonesas, muitos católicos, o cristianismo de uma outra forma chegando também lá na Ásia. Curioso isso. E mudando toda a concepção. Então as crianças no Japão têm cometido suicídio por conta disso, porque elas não conseguem atingir um indicativo ou um indicador de excelência, ou, por exemplo, na matemática, ou, por exemplo, em algum conceito de ser cidadão. E aí elas não sabem lidar com aquilo, crescem ouvindo aquela questão de que aí o complexo de inferioridade vem a baixa estima, se mata. Só que esse é um aspecto. Existe outro aspecto material, que é, por exemplo, quando a gente fica na depressão, existe a questão dos hormônios, as endorfinas que não são processadas, produzidas, a gente fica triste. É o hormônio do bom humor. E quando isso acontece, ou seja, quando não se produz, a gente fica deprê, para baixo. Depressão é puxar para baixo. Só que tem um terceiro aspecto que para nós espíritas deve ser considerado junto com todos esses, que é o aspecto espiritual. Veja, eu já estou em baixa estima porque não consegui um indicador tal, não fui bom em matemática. Estou triste porque tem uma questão hormonal. A endorfina não foi produzida, por exemplo. E aí vem a questão espiritual, que são os inimigos espirituais, que se aproveitam da situação, o processo obsessivo. E aí faz com que a gente cometa suicídio. Seja a gente criança, seja a gente jovem, adulto. E a gente não fala sobre suicídio. Suicídio é que nem, por exemplo, o câncer. Não usa esse nome, não. É CA. Eu, quando era criança, ouvia minha família, a fulano está de CA. O que é CA, minha mãe? Era assim, câncer. Eu o quê, minha mãe? Câncer. Minha mãe não ouviu direito. Não pode falar essa palavra, não, que atrai. Ó. Tem câncer. E não atrai você falar a palavra câncer. Não atrai. É compreender que a gente desenvolve o câncer por algum motivo. Porque senão Deus seria injusto. Então, aí nessa perspectiva, retomando a ideia, é isso. Então, o amor próprio, a primeira coisa, é dar um mergulho e tem que ter coragem de fazer esse mergulho interior. Olhar para si, perceber as suas imperfeições, o seu egoísmo, porque egoísmo é outra coisa, a humanidade está muito egoísta, o ser humano é egoísta, o brasileiro não sabe votar. Digo, você é o quê, espanhol? Mas eu entendi por que você diz que o brasileiro não sabe votar. Você não votou? Você não é brasileiro? Não, não é isso que eu quero dizer, não. Diga assim, nós brasileiros temos ainda dificuldade de lidar com a democracia, ainda estamos acostumados a tomar lá da cá, estamos errando ainda muito. Como os alemães um dia erraram, os ingleses um dia erraram. Para chegar no ponto que eles se encontram foram muitos anos. Muitos anos. O Brasil, em que pese eles, os Estados Unidos, a sua democracia, a independência, terem mais ou menos a mesma idade, mas eles conseguiram o processo democrático de uma outra forma, a cultura, os valores foram outros, até chegar onde chegaram, e não estão na perfeição. A lei funciona, mas os valores humanos ainda estão a desejar, como aqui no Brasil também. Então, nessa perspectiva, esse amor próprio é um autoconhecimento, é uma reflexão, de entender por que a gente tem alguns conflitos. Então, quando um pai diz assim, por exemplo, bora filho comer, sempre digo isso, é uma coisa boba, toma filho, abre a boquinha, aí a criança não quer mais, olha, se você só mais essa, se não comer, papai não te ama. A gente ouvindo assim, parece coisa boba, ou então na hora toma um susto. Nossa, é pesado, né? Aí não quer, olhe, você quer que papai lhe ame? Então coma. Aí a criança come. O que acontece? Ela cria um conflito. A partir daí ela vai dizer que, para que eu possa ser amado, eu tenho que fazer a vontade do outro. Ser submisso. A gente confunde. Respeitar o pai, respeitar a mãe, mas cala a boca, me respeite, engula. Isso não é respeito. Dizer para a mãe, dizer para o pai, mas o senhor também faz, me respeite. Nunca disse para meu pai, você não disse porque foi uma outra época. Isso cria conflito. Cria nada, gente. Eu estou aqui ótimo. Minha mãe me deu uma surra, meu pai me deu surra. Eu estou aqui bem. Estou bem. Cheio de conflito. Agora, o seu conflito você soube dominar. Em alguns aspectos, parece ser uma pessoa normal na sociedade. Mas isso gera, por exemplo, um complexo de inferioridade ou de superioridade em relação ao outro, nas relações sociais, no profissional, na relação com a empregada doméstica, com o seu chefe, com o subalterno da empresa, com seus filhos, com seu marido. Sabe? Uma questão de submissão, seja o homem em relação à mulher, seja a mulher em relação ao homem. Fora que os elementos culturais potencializam isso. O lugar de mulher é onde? Na cozinha, não é esse? Não. O lugar de mulher é onde ela quer.
Se ela quiser ser na cozinha, vai ser na cozinha. Se ela, e aí me desculpe algumas famílias, se ela acha que ela tem que ser mulher, esposa, ter filho dentro de casa, é um direito dela. Mas se ela acha que ela quer ser engenheira, não quer ter filho, também é um direito dela. Percebe? Então, lugar de mulher e de homem é onde a gente quiser estar. Precisamos aprender a ter respeito nessas relações de comportamento. E isso tudo tem a ver com essa perspectiva. Quando eu não identifico esses complexos de narcisismo, de inferioridade, de superioridade, eu tenho uma tendência, quando eu atiro, eu racionalizo muito o amor e não consigo perceber. Quanto é que existia um sujeito que ele era um homem muito simples. Ele era agricultor, tinha uma pequena terra, produzia algumas plantações, vivia naturalmente bem, não era rico, nem era pobre, não faltava nada, sua esposa, seus filhos, até que um dia passava alguém ali e pediu pousada. Ele, um homem muito bom, ele ofereceu a pousada, tudo bem, pode ficar. Chegou na hora então da ceia, um grande café da noite, muitas raízes, muito leite, queijo, tal. E o homem então que passava era um homem rico e perguntou: homem, para aquele que foi o Cicerone, tu é feliz? Sim, sou feliz. Mas por que você é feliz? Eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho minha terrinha, nada falta, graças a Deus, tudo organizado, sou muito feliz. Acaso você conhece diamante? O quê? Diamante. O que é isso, diamante? Ah, vou lhe apresentar um. Isso aqui é um diamante. Nossa, que brilho, que beleza. É, mas ele não nasceu assim. Era uma pedra bruta, até ficar como estava. Ah, bom dia. Você não é feliz, homem, por quê? Só será feliz quando você tiver, no mínimo, um diamante desse. Aí você saberá o que é felicidade. Não, muito obrigado. Eu sou feliz, minha esposa, meus filhos. Eu estou muito feliz com tudo que eu tenho. Homem, eu te digo, só saberás o que é felicidade quando tiver não só um diamante, mas muitos diamantes. E foram dormir. Ao amanhecer, o sujeito foi embora. E aquele sujeito ficou pensando sobre isso. Nossa. Ele trabalhava como sempre, tudo. Mas pensando, puxa, será que eu só serei feliz? Eu acho que sou feliz porque eu não conheço o que é a felicidade real. Eu quero. Aí começou a procurar diamantes. E aí estudou, pesquisou o que é que tinha que fazer, e ia em lugares, tentava nada. Aí começou a vender as coisas. Vender suas máquinas, vender terra. A mulher começou a brigar com ele, os filhos começaram a brigar, e de repente ele perdeu família, perdeu tudo, vendeu tudo que tinha, ou quase tudo, em busca do sonho do diamante. Até que um dia alguém ofereceu um dinheiro para suas terras. E ele vendeu essas terras. Quando ele vendeu essas terras, a pessoa que comprou, um dia no pequeno riacho que tinha nas suas terras, a pessoa garimpou. E no seu rio tinham seixos de diamantes à vontade. E ele não sabia. Mas para ele compreender o que é felicidade, ele teve que passar por tudo isso. Portanto, a felicidade estava no fundo do seu quintal. O amor estava ali presente na sua família, na relação que ele mantinha daquela maneira. Mas o desejo ávido de ter de tudo fez que a família dele fosse desestruturada. E a sua casa, vejam vocês, ali encontrava-se uma fonte de pedras preciosas. Que coisa! Somos nós. Então, por isso que ela diz, ela fala que quanto mais racionalizamos, nós perdemos essas benesses que o amor pode nos trazer. Mas o primeiro passo é o autoconhecimento. Porque eu vou identificar esses meus complexos. Então, às vezes, ela vai dizer que nós encontramos pessoas que querem nos amar. Mas às vezes a gente não quer amar porque a gente sofreu nessa própria existência um conflito, uma traição, como eu falei no início, um problema qualquer, um maltrato, etc. e tal. Então a pessoa se fecha. Então deixa. Ou então a pessoa fica imaginando. Às vezes a pessoa encontra uma alma bacana, não é alma gêmea, porque para nós espíritas, conforme que a gente estuda, não existem almas gêmeas. Existem almas afins, de afinidade. Não é afim uma da outra, não, mas que tenha afinidades. Eu dou uma pausa mais uma vez, por exemplo. Às vezes assim, eu não entendo. Gleidson e Maria brigam tanto. Por que eles estão juntos? Ah, mas a física explica. Polos opostos? Só que se a física lá, entre nós não. Aquilo que tem entre Gleidson e Maria, que parece que é oposto, é muito semelhante. Só que a gente não percebe. A gente tem uma semelhança moral,
A gente tem uma semelhança em outros aspectos. Às vezes na intimidade da sexualidade. Às vezes a similitude se encontra, a afinidade se encontra justamente em brigar, ser dois marrentos. E aí que encontra, a sintonia está estabelecida a partir disso. Às vezes se encontra na baixa estima, na autoestima, na vaidade, no narcisismo. Existem outras coisas tantas que são diferentes. Então, também às vezes a gente encontra uma pessoa para amar, mas a gente não quer. Porque às vezes o nosso preconceito, por exemplo, preconceito étnico, racial, para usar uma linguagem bem antiga. Então, porque a pessoa é japonesa, porque a pessoa é negra, porque a pessoa é branca, porque a pessoa é gorda, porque a pessoa é magra, a gente deixa de amar. A gente às vezes nasce com a epiderme branca, encontra uma pessoa que nos ama e a gente ama a pessoa é negra, mas pela minha família, pela sociedade, eu deixo de amar. O preconceito vence o amor. Às vezes é por questão social, econômica. Vou contar uma coisa, naturalmente guardando a identidade, mas uma vez um grande amigo chegou e disse, puxa, ele vai à casa espírita, ele sempre diz que ele não é espírita, diz que não tem condições de ser espírita. Mas já conversamos sobre isso, porque eu dizia para ele o seguinte, olha, isso é em função de você não querer assumir uma consciência, porque você já faz uma consciência de culpa, e sabe que se você disser sou espírita, a consciência de culpa se estabelece com mais naturalidade e você percebe isso mais. Então esse é um aspecto. Aí ele prefere de vez em quando assistir a palestra, às vezes ele fica um tempo assistindo, semanalmente, 2 vezes por semana, durante 6 meses, às vezes já havia até um ano na casa espírita frequentando, e às vezes ele desaparece. E aí, fulano, por quê? Tô sem tempo, trabalho, aquelas coisas que a gente ouve sempre. Um belo dia, então, é assim, poxa, quero falar com você, o que foi? Rapaz, Antônia, esposa, vamos lá colocar um nome imaginário, o que é que tem? Vou me separar dela. Eu disse, ele falou com intimidade, então eu disse, nossa, mas você quer conversar sobre isso? Porque geralmente a primeira questão que a gente vem é curiosidade, né? Por quê? Aí você mata a situação. A pessoa está confiando em você, dividindo com você uma relação importante. Aí eu pergunto, você gostaria de falar sobre isso? Sim, entendo. E ele disse assim, não, mas como é que isso está falando? E você, como é que você se sente? Estou num conflito grande, mas por quê? Mas porque quando eu conheci Maria, ela era uma pessoa pobrezinha. Olha o que ele disse. Aí veio os preconceitos. Complexo de superioridade. Ele não percebe. Ela era pobre, muito bonita, etc e tal. E a gente fez um trato. Eu sempre estudava. Eu fiz tal área, depois fiz outra área, eu conheço muito a vida dele. Não vou dizer aqui agora, porque a gente vai juntando peças. Salvador é pequena, né? Então, ele dizia assim... E aí, dizia, ela também comprometeu-se que ia estudar. Eu fiz a minha primeira graduação, fiz a minha segunda graduação, fiz especialização, fiz meu mestrado, e ela não acompanhou. Às vezes eu chego em casa, ela é uma excelente esposa. Olha a ideia que ele tem de excelente esposa. Comida pronta, casa arrumada, empregada, nada falta, tudo organizado. Meus filhos, tudo organizado. Ela é uma excelente mãe, cuida da saúde, escola, sabe o que está estudando, o que não está, pagar reforço para isso. Ela é uma boa administradora do lar. Mas na intimidade está começando a ficar uma coisa fria. Ali começou um processo terapêutico de desabafar. Aí está vazio. E aí eu já, pela experiência humana, mas a gente não fala. E como é que você está se sentindo? Porque a pergunta é sentimento. É você. Aí ele falou, péssimo. Você quer falar sobre isso? A pergunta como era? E por que está se sentindo péssimo? Aí quebra. Porque a pessoa não confia, acha que você vai ser julgado. Assim, e como é isso? Você quer falar sobre? Eu já percebendo. Ele então disse assim, eu conheci uma outra pessoa. Rapaz, é minha alma gêmea. A gente tem afinidade, tem isso, tem aquilo outro. Eu disse, eu vou lhe fazer uma pergunta. Como é essa pessoa? Uma pessoa inteligente, intelectual, como eu, complexo de superioridade. Tal, a gente tem que conversar sempre, etc e tal. A gente conversa sobre artigos, sobre isso, aquilo outro. É ótimo, maravilha. E na nossa intimidade que eu já tive com ela, tudo maravilha. Eu digo, olha só, olha que coisa. Eu disse, mas fulano, e essa pessoa, ela assim, é uma boa administradora do lar? Uma boa mãe? Aí comecei a falar aquelas coisas que são valores para ele, né? Ele, não sei, eu disse assim, mas é bom você saber. Porque isso para você é importante. Foi o que você fez com que você ficasse com sua esposa tantos anos.
já que isso é importante para você. Não quero dizer que isso é o mais importante. Agora, você já parou para perceber que esses encontros fortuitos que vocês têm, etc e tal, é bacana? Veja, você não leva problemas para ela não leva problema para você, é só alegria. Aí, o Bahia tá ganhando, o Vitória tá ganhando, tá tudo bem. Percebe? Ela trabalha, você trabalha, mas quando vier a convivência, o cotidiano, o dia a dia, o acordar junto, e quando você perceber que não existe tantas afinidades assim, porque existem diferenças também, será que o amor vai superar tudo isso? Aí ele parou, pensou, pensou. E você acha então que eu não devo? Eu não acho nada, eu não perdi. Essa é uma atitude sua. Estou apenas lhe convidando a refletir, a pensar sobre isso. Então, às vezes, a gente tem complexo de superioridade. Às vezes, a gente encontra uma pessoa, não quer ficar porque a pessoa não tem o estudo que você tem, não tem a classe social que você supõe ter, e você deixa de amar por isso. Então, complexo de superioridade, de inferioridade. O narcisismo. Você vai encontrar uma pessoa que você acha que não é para você. Às vezes, a gente diz para o outro, a gente projeta no outro. Às vezes, é casado ou solteiro, não importa. Assim, você, olha fulano, como é que tá com fulana? Fulana tão feia, ele tão bonito. Olha como a gente faz. A gente mede a relação do outro pela beleza física. Ou quando, por exemplo, é casado na relação da raça, da etnia. Mas fulana, os olhos azuis, loura, tão linda. Como é que casou com um negão daquele? Ó. Aí vem outro complexo também, narcisismo ou de superioridade, assim, poxa, fulano, e a pessoa diz que não é preconceito assim, nem parece que é negro, né? Tão bonito. Olha que loucura. Isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar. Às vezes a gente pensa assim e não consegue se dar conta do nosso preconceito. Não, tem um preconceito. Eu tenho até amigos negros. É que nem assim, vamos hoje entrevistar, por exemplo, Lázaro Ramos, ator negro. Aí ela, não, eu não sou ator negro, eu sou ator. Não, vamos dizer agora, o nosso Joaquim Barbosa, juiz negro. Não, ele não é juiz negro, ele é juiz. Esse é um preconceito nosso. E isso se encontra nesses complexos de superioridade, inferioridade e de narcisismo. De a gente achar que o outro não é pra gente, ou que a gente não é para o outro. Isso acontece. Mas isso não só acontece nas relações de afeto, por falta de amor próprio, desse autoconhecimento, de autopercepção. Isso acontece também nas relações de amizade, nas relações de trabalho, que nem sempre são verdadeiras. Às vezes elas são verdadeiras apenas por uma necessidade, porque aquilo vai me satisfazer, fulano vai me render um favor, vai me render uma situação, mas a gente é amigo até esse ponto, até que esse espaço, em outro espaço, não somos mais. Então, refletir nessa perspectiva, aqui diz assim, Elizabeth Kübler-Ross, ela conta que uma mulher muito respeitável aproximou-se de mim depois de uma palestra e me disse, senhora, eu vim aqui hoje a segunda vez lhe assistir. Ah, que bom. E você me assistiu quando? Eu lhe assisti quando a senhora esteve aqui na Europa, porque essa altura, Elizabeth era suíça e já naturalizada estadunidense. Morava nos Estados Unidos há muito tempo, tornou-se uma famosa psiquiatra e ela ia de quando em quando no seu ciclo de palestra na Europa. Ela fez, eu assisti uma palestra da senhora há 3 anos. Ah, nossa, 3 anos. Fiquei esperando o dia que a senhora estivesse aqui para que eu pudesse vir. Mas que bom, muito obrigado pelo carinho, pela diferença. Não, mas é porque eu vim aqui para agradecer a senhora. Para dizer por quê? Porque na última vez que a senhora esteve aqui, a senhora fez uma vivência, que era sobre a morte. A senhora disse que era para a gente pensar numa pessoa que a gente amasse muito. E essa pessoa desencarnando, como é que a gente ia se sentir? Ou o que é que a gente queria fazer? Ah, e a senhora se sentiu como? Não, eu quero falar não só como eu me senti, queria falar da pessoa. Ah, pois não. Diga, do meu filho. Quando a senhora disse, eu pensei no meu filho. Eu pensei no meu filho morto, porque é o meu único filho. E já que a senhora disse que era para pensar na pessoa mais importante, eu pensei para ver como é que eu ia me sentir. Mas tem uma questão muito grave. Ela fez o quê? É porque meu filho é muito jovem, não dá valor às coisas que a gente construiu na vida, as coisas que nós temos. Ah, compreendo. E, não, é porque ele tem um jeito de se vestir estranho. Umas camisetas, usar a linguagem brasileira, básicas. Calça jeans, tênis. Ele tem uma camiseta e um tênis que se ele tirar, vai atrás dele. Eu tenho que botar para lavar porque ele não lava, é aquela horrorosa.
E ele toca uma bateria horrorosa, e eu pensava tudo isso. Então, quando eu pensei na morte dele, Richard, eu pensei, Richard morto. Um caixão de primeira linha. Ele com um terno, corte italiano, uma gravata de seda, cabelo cortado, barba feita, como um gentleman. Aliás, como um homem deve ser. Um homem não deve deixar a barba crescer, tem que sempre tirar. Aí eu pensei, meu filho lindo, todo bonito, barba feita, sem aquele tênis horroroso, aquela camiseta horrorosa, que aquela namorada deu para ele horrorosa. Aí eu pensei, ele é lindo. Aí eu comecei a me dar conta. E eu comecei a chorar. Não pela morte do meu filho, mas eu percebi que eu não aceitava meu filho como ele era. Para que eu pudesse aceitar o meu filho, eu tive que transformá-lo. E para transformá-lo, eu tive que matá-lo. Aí eu me dei conta, senhora. Eu cheguei em casa, chorei muito, mas tanto, senhora. Meu filho chegou da rua naquele dia com aquela camiseta. E eu disse, sabe que eu nunca lhe disse que essa camiseta lhe cai muito bem? Ele me olhou e disse, tudo bem, mamãe? Sim, tudo bem. Você vai jantar agora? Eu vou, mas antes, vai tocar bateria? Deixa a porta do quarto aberta. Tá tudo bem, mamãe? A senhora está com algum tipo de doença grave que não quer contar? O que está acontecendo? Não, eu nunca lhe disse, mas você toca a bateria tão bem. E ali, doutora, a partir daquele instante foi um marco na nossa vida. Porque eu passei a amar meu filho como ele é. E a partir disso, doutora, algumas mudanças foram ocorrendo sem que eu mesmo pedisse. A maturidade foi chegando. Ele foi então, às vezes fazia barba, às vezes cortava o cabelo, às vezes não. Ele fez um outro curso. E hoje nós damos muito bem. E eu agradeço a senhora. Por isso, eu precisava estar aqui hoje para conversar com a senhora. Som. Carne e osso. Tá, deixa aí. Vamos lá. Segundo alguns psicanalistas, quando se apaixona, você não se relaciona com alguém de carne e osso, mas com uma projeção criada por você mesmo. E a projeção que fazemos é de um ser absolutamente perfeito. Mas depois de um período, a projeção acaba e você passa a enxergar de verdade a pessoa com quem está se relacionando. Invariavelmente, algumas virtudes do parceiro e da parceira vão embora junto com a projeção. Outras ficam. E se o que ficou de cada um for suficiente para os dois, a relação perdura. Caso contrário, ninguém sabe o que faz o botãozinho ligar e iniciar uma nova projeção. Mas fortes indícios apontam para um único e delicioso suspeito. O Serenata de Amor. O amor é inexplicável, mas tem umas coisas que você pode entender. Os publicitários foram muito felizes, né? Na propaganda. Nos acaba manipulando naturalmente para que a gente possa desejar o serenata do amor, mas a ideia é essa, né? O amor ser inexplicável por um lado, mas por outro lado, assim, quando a gente se apaixona, a gente não entende, né? E a gente quer saber se aquilo ficou, as sombras que você começou a descobrir no dia a dia, no cotidiano, se isso você conseguiu superar, então existe amor. Se não é apenas paixão. E paixão é como um fogo, é como a água do mar. Você está com muita sede, não tem água para beber. Você está tão desesperado, o que você faz? Você bebe água do mar. E quanto mais você bebe, mais sede você fica. Assim é o amor, ou assim é a paixão. Assim é o sexo desvairado. Você faz, e quanto mais você quer. E muitas vezes, alguns de nós, que temos uma ideia, uma imagem de pessoas conservadoras, certinhas, etc e tal, somos doentes. Não revelamos para o outro. E somos tão horrorosos, entre aspas, no sentido pejorativo, quanto aqueles que assumem, sabe, sem nenhum pudor, esse tipo de ser que se é. Então, o que é preciso fazer, de uma parte ou de outra, sempre é buscar o autoconhecimento, buscar se conhecer. Se conhecer. Eu vou passar, tira o som, por favor, amigão. Eu vou tirar essa história por causa do tempo, mas aqui diz assim, esse garoto, os psicólogos fizeram umas perguntas para alguns garotos sobre o que era amor. Pegaram Mateus, de 6 anos, perguntaram, Mateus, o que é o amor? E ele disse, amor é quando alguém te magoa
E você, mesmo muito magoado, não grita, porque sabe que isso fere seus sentimentos. Olha que coisa, que profundo isso. Vou passar isso aqui também, direto, e vou para uma outra perspectiva. E perguntaram para a Rebeca, de 8 anos, Rebeca, o que é o amor? A Rebeca disse, é quando minha avó pegou artrite, ela não podia se debruçar para pintar suas unhas dos dedos do pé. Meu avô, desde então, pinta as unhas para ela, mesmo quando ela tem artrite. Então, Rebeca disse que isso é o amor. Que coisa! Passa direto aqui agora e diz assim, venha, cadê? Uou. Uou. Perguntaram para Lauren, 4 anos. Olha a carinha dela. Lauren, o que é o amor? Eu sei que minha irmã mais velha me ama, porque ela me dá todas as suas roupas velhas e tem que sair para comprar outras. Para ela, isso é o amor. Olha que coisa. Tem gente que quer assim, eu só fiquei com a ponga de minhas irmãs, minha mãe não comprar. A pessoa não entende que a mãe não podia comprar para todo mundo e que isso é uma prática, né, que auxilia muito em dias difíceis, né? Mas veja que Laura é uma menina já com 4 anos bem resolvida, né? Provavelmente nesse aspecto não vai gerar conflito. Então, Billy, o que é o amor? Quando alguém te ama, a forma de falar seu nome é diferente. Meu nome é Gleidson. Meu nome significa anglo-saxônico Glede, princesa. Son, filho. Literalmente, meu nome é filho de princesa. Mas as pessoas escrevem meu nome Gleidson, botam um I ou um Y. Ou às vezes eu coloco ao contrário, Gle-D-I ou D-Y. Ou às vezes colocam 2 Is, Gleidson. E às vezes me chamam de Gladson. Eu tinha 10 anos, eu era 5ª série. Cheguei para a professora, pequenininho, magrelinho. Quem sou eu? A professora deu um passo para trás. Hoje eu entendo que ela deu um passo para trás pensando que era uma pergunta psicológica, né? Imaginem vocês. Sábado agora faço 52 anos. Não parece que eu estou acabado, né? Mas estou fazendo 52. Imagine isso há quantos anos? Há 42 anos, né? E aí ela fez assim, como assim, meu filho? Eu disse, não, professora, porque uns me chamam de Gleidson, outros me chamam de Gladys. Ela fez, tipo, hoje eu sei, né? Não é psicológica a pergunta. E ela fez assim, como é que você pronuncia as vogais? Aí eu disse, fácil. A, E, I, O, U. Ela fez muito bem. Você sabe como é que o pessoal do Sul e do Sudeste fala as vogais? Eu digo, não, senhora. Ela fez A, E, I, O, U. O seu nome não sugere uma acentuação tônica aguda, nem fechada. Então não precisa de um chapeuzinho circunflexo para ser Gleidson. Não precisa de um agudo para ser Gladson. Então se acostume. É regional. Alguns vão lhe chamar de Gleidson, outros vão lhe chamar de Gladson. Aí eu disse, tá certo. Racionalmente, desde aquela época, eu fiz uns ajustes na minha mente. Hoje, as pessoas, quando chegam no trabalho, ou casa espírita, em algum lugar, e perguntam, vem cá, quem me conhece de muito tempo, eu já percebi que uns lhe chamam de Gleidson, outros lhe chamam de Gladson. Como é seu nome mesmo? Eu disse, bom, meu nome é Gleidson. Eu sempre lhe chamei de Gladson há 15 anos, há 20 anos, assim. Mas que bom que você me chama assim. E você não se incomoda? Eu digo, não. Porque o tom que você me chama é com amor. É mais ou menos o que Billy está dizendo. Então tem pessoas que chamam Gladson para me abusar. Não está falando com amor. Às vezes a pessoa chama de Gleidson, de Gladson. Eu digo, tanto faz. O que vem por trás, o que vem junto, a energia é que vai dizer. Às vezes eu faço uma brincadeira e as pessoas riem. E às vezes eu sinto que é um sorriso, uma risada gostosa, bacana. E outros assim, eu cheguei no trabalho para finalizar, em uma sala que tinha quase 100 pessoas, era hora de intervalo, e aí eu ouvi uma colega dizer assim, chegou o maluco. Aí quando ela disse isso, eu tenho um complexo. Aquilo me machucou. Eu silenciei, mas eu aprendi a trabalhar com ele. Educadamente, me aproximei dela e falei baixinho. Professora, será que já me viu uma vez rasgar de comer cocô? Aí os outros estavam que nem vocês aí. Todos curiosos para saber o que eu falei com ela. Mas minha mãe disse que quem tem lado de vidro não atira pedra no vizinho. Eu tinha que falar baixinho. Aí eu perguntei, por acaso a senhora já me viu rasgar dinheiro ou comer fezes? Falei, sério. Ela fez assim, ficou sem graça. Você tá brincando, né? Eu disse, não, senhora. Bem baixinho. Tô falando muito sério. Por que você está dizendo isso, menino?
Eu disse, por que a senhora me chamou de maluco? Eu estava brincando. Não gosto dessa brincadeira. Se eu um dia brinquei com a senhora, fui carinhoso de alguma forma, que a senhora não gostou, me diga. Mas não me chame de maluco, porque eu não sou maluco. A senhora acha que os sérios, os sãos, são aqueles que chegam aqui na sala, não me dá bom dia, não fala com a senhora, não fala com o porteiro, não fala com a moça da limpeza, ou trata melhor os diretores do que as pessoas que têm outras funções? Se isso aí é ser sério, é ser são, então eu prefiro ser maluco. Se maluco para a senhora significa isso. Mas se maluco para a senhora significa desajustado, aquele que brinca de uma maneira que... Eu não sou esse louco. Mas tudo isso eu falei muito baixo e com um tom que Billy falou, amoroso. Aí falei, ela fez assim, tá certo, me desculpe, viu? Aí voltei, sim, gente, e aí voltei a normalidade com os outros. Algumas pessoas mais... O que você disse para ela assim? Nada não, rapaz, se isso é curioso, não disse. Eu sei que algumas pessoas perguntaram para ela e ela talvez disse, mas aí já é ima, cada um com seus problemas. Eu fiz a minha parte, que é não expor nem a mim, nem a ela. Mas entende? Então, nessa perspectiva do amor, é que a gente precisa compreender que o amor, no início, ele é assim, estado primitivo, ele é só sensação, diz o Evangelho. Mas quanto mais avançado, ele se corrompe. Mas quanto mais a gente vai tendo conhecimento, informação, não esse tipo de racionalização que atrapalha o amor, mas no sentido de um olhar para dentro de si, aí ele transcende. Aí você fica aberto e começa a perceber que no seu quintal podem ter pedras preciosas, que o amor não está longe. E que não existe amor de relação, de amizade, de trabalho, de homem e mulher, de homem homem, de mulher mulher, perfeito, atual estágio evolutivo que nos encontramos. Somos seres em construção. Somos seres que estamos aprendendo a nos amar, a nos conhecer. Mas o que vale é aprender o conceito e a conjugação de dois verbos, respeitar e amar. Se assim fizermos racionalmente, pouco a pouco, isso vai virar sentimento. Que Jesus nos abençoe, beijo no coração, até a próxima. Agradecemos a presença do nosso querido Gleidson, com essa explanação que ele acabou de fazer. Agradecemos a presença de todos vocês e também os nossos ouvintes da Rádio Cobem. Agora vamos nos prepararmos para a segunda etapa do trabalho. Vamos nos colocar bem nas cadeiras. Não vamos pedir nada, pois a espiritualidade sabe perfeitamente as nossas necessidades. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, mais uma vez. Elevamos nosso pensamento a Ti e rogamos que nos ensine o amor através do Teu Evangelho. Mestre,
Desejamos caminhar em tua direção, seguir os teus passos e de encontro ao amor do Pai e do Criador. Precisamos de ti, Senhor, e dos amigos espirituais que nos sustentam. E por isso, conscientes da nossa pequenez, rogamos de coração aberto que se faça presente ao nosso lado e nos ensine a amar. Agora, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em teu nome e pedimos que nos guie aos nossos lares, onde quer que formos, sempre ao seu lado, Senhor.